propôs esta parábola dizendo. Por que Jesus propôs uma parábola? E isso eu gostaria que a igreja tivesse muita atenção, porque que o Senhor fala em parábolas. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 13. E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, você acha que é para todo mundo que Deus revela o mistério? Por isso ele fala em parábola. Aí ele continua: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lembra da parábola dos talentos? Até o talento que tinham, o Senhor falou que ia ser tirado e dado àquele que multiplicou mais. Aí continua: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Quantos interpretando tudo errado as parábolas, e é isso que nós vamos aprender com essa. Porque não lhes foi dado o direito de conhecer os mistérios do céu. Aí ele continua: e nele se cumpre a profecia de Isaías que dizia: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Quantas pessoas que já chegaram em mim, irmãos, e viraram e falaram assim: nossa, mas eu nunca tinha visto isso na palavra, estava tão diante dos meus olhos, e eu nunca vi. Nunca viu porque não tinha sido dado o direito de conhecer os mistérios do céu. Aí ele continua: e por que Deus faz isso, irmão? Olha lá, e aqui que eu quero o zelo de nós, igreja. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Você sabe quem que é o pior cego? É aquele que não quer, e aquele que não quer ver, que endureceu o coração, irmãos. E se tem uma coisa que Deus, Ele ama em mim e de você, é quando Ele sonda e esquadrinha os nossos corações, e encontra em um coração quebrantado e um coração contrito. Esse Ele jamais o que? Desprezará. A este coração Ele revelará os seus mistérios, e uma vez que revela os seus mistérios, a gente pratica aquela área da nossa vida que a gente está doente, a gente vai ser o que, irmãos? Curado para a glória de Deus. Cuidado com o coração duro. Cuidado, irmãos. Aí continua o texto: mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Irmãos, quantos mistérios Deus tem nos revelado, quantos, e isso tem revelado, irmãos, quanta coisa errada na nossa geração. Por isso Jesus, Ele propõe parábolas, porque aí Ele começa a fazer a diferença, irmãos, daquele que está ali encostado com a cabeça no peito dele, e daquele que não está próximo dele. Na mesa da Santa Ceia, quando Jesus embebeda o pão e dá a Judas, Ele disse para João, só João ouviu, que aquele aqui desse era o que ia trair. Então quando Ele faz isso, é porque Ele quer que a gente se achegue cada vez mais perto dele, e a gente vai aprender isso. Mas voltando, irmãos, lá ao texto que nós estávamos meditando, e lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas,
e perdendo umas delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-la, a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-vos: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí ele continua: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muitos entendem esse mistério da maneira porque não foi revelado. Presta atenção, irmãos. Quando a gente vai ler lá no Salmo de número 23, o versículo 1 e o 2 vai dizer assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele fala: deitar-me faz em verdes pastos. Aonde eu e você faz deitar, irmãos? Em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Presta atenção nisso. Quando a gente olha para as 99 ovelhas, aonde o pastor deixou ela? Olha lá: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa no... eu te pergunto, Jesus era pastor dessas 99? Irmãos, deserto é lugar de pasto verde? Se tem pasto, está seco, é aquela campina seca. Ou então não tem pasto. Aí a pergunta que fica é: quem é que estava errado aqui nessa história? Era as 99 ou era aquela ovelhinha que saiu do meio das 99? Presta atenção. Para a gente entender isso, a gente tem que vir aqui no último versículo desse texto, que ele vai dizer assim para mim, para você: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí eu te pergunto: quem é que não necessita de arrependimento? Deus está mostrando que essas 99 não querem se arrepender. As 99, elas não querem os pastos verdejantes. E aí, por isso que olha para vocês verem, irmãos, como é tremendo isso. 1 João capítulo 1, versículos de número 8 ao número 10 diz assim, olha lá, ó: se dissermos que não temos pecado, olha lá, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quem não precisa de arrependimento está dizendo que não tem pecado. A verdade habita nele. Aí ele continua: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí ele continua: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, por isso que quando chegam pessoas aqui e pedem orientação para os teus líderes, sabe o que a gente sempre fala para as pessoas? Esteja onde tem palavra de Deus. Lembra de Pedro? Ele disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu te digo, aonde tem palavra de Deus tem pastos verdejantes. Verdejantes. Irmão, você sabe aonde aquelas 99 estavam se enquadrando ou não? Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 16 aos 18. O Senhor fala: mais do que 99 justos que não precisa de arrependimento. Olha o que diz esse texto que nós já meditamos: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábios, porque te destruiria a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas loucos, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é que retenha isto, e também daquilo não retireis as tuas mãos, porque quem teme a Deus escapa de tudo
tudo isto. Irmãos, um povo que acha que não precisa de arrependimento é um povo demasiadamente o quê? Justo. Ei, não importa se eu tenho um dia na caminhada, se eu tenho 10 anos, se eu tenho 60 anos, todos os dias nós temos coisas para aprender e para se arrepender dos nossos maus caminhos. Aquele povo, quando acha que não precisa de arrependimento, você sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam destruindo a ti o quê? Mesmo porque o meu povo é destruído porque ele faltou conhecimento. Por isso que a fé, a caminhada na fé, é de fé o quê? Em fé, é de fé em fé. Não dá para parar, irmãos. Não dá para ficar na beira do caminho, não dá para sentar, não dá para se ausentar, é de fé o quê? Em fé. Aí olha o que ele diz ali embaixo, ó: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas loucos, porque morrerias fora de teu. Irmãos, presta atenção, eu caminho de fé, aqui uma fé, eu vou aprender algo que eu vou destituir da minha vida, uma impiedade. Eu caminho outra fé, eu vou destituir outra o quê? Impiedade. Eu caminho de novo na outra fé. O que é a fé? A fé vem pelo quê, irmãos? Ouvir a palavra. A palavra vem, irmãos, para nos orientar, e nós vamos deixando a impiedade, e com isso os nossos dias começam o quê? A se prolongar, porque a gente começa a honrar. Não é o Pai da terra, não, é o Pai que está onde? Nos céus. Aí honra o teu pai, a tua mãe, para que os dias na terra se prolonguem e tudo lhe vá bem. Irmãos, é assim que funciona. E aí olha o que Deus fala para mim e para você. Olha aqui, ó, isso aqui é tremendo. Bom é que retenhas isto, que isto não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente o quê? Sabe, mas aqui que pegou, ó. E também disso não retires as tuas, do que, irmãos? De ser o quê? Demasiado, ou seja, isso é tracionar o arado. Quem botou a mão no arado, quem botou a mão no arado não larga, traciona, caminha, firme, constante, sempre abundante na quê? Na obra do Senhor e na presença do Senhor, irmãos. E aí vai começar a colher vida, e vida o quê? Em abundância. Essa é a postura de pessoas que teme a Deus e escapa de tudo o quê? De tudo isso. Então, pelo amor de Deus, na hora da gente orar, fala: Senhor, me mostra onde eu estou sendo demasiadamente justo para eu me arrepender. Senão eu vou padecer no deserto, irmãos. Me mostra, Senhor, onde eu estou sendo demasiadamente sábio. Ou seja, o que é que eu estou achando que eu não tenho mais o que aprender, que eu já sei tudo, para eu me arrepender. Me mostra onde eu estou praticando condutas semelhantes a de quem? A dos ímpios, para eu abandonar. Essa é a postura de homens e mulheres que temem a Deus. Então presta atenção. Agora dá para entender quem é que estava errado naquele arraial. É a ovelhinha que dispersou, irmãos? Porque o texto é claro em dizer que quando o pastor vai atrás dela, bota lá o texto de novo para nós, em nome de Jesus. Olha o que ele faz. Versículo 5: e achando-a, a põe sobre os seus ombros o que? Gostoso. E chegando aonde, irmãos? Ele foi para o deserto? Ele abandonou as 99 no deserto. Ele abandonou as 99 no... Por quê? Para que ele vai ficar dando pérola aos porcos? Para que ele vai ficar dando as coisas santas aos cães? Se não querem, se não desejam, ele vai atrás daquela que quer. Ele tem negócio com quem quer. Ele tem negócio com essa alma, irmãos. Aí ele vai dizer assim, ó. Aí ele diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Mas você sabe o que me chamou a atenção? Diz aqui, ó, e achando-a. Aonde que ele achou essa ovelha? Irmãos, Deus, ele é muito preciso, porque a gente tem que buscar num outro evangelho. Esse texto que nós lemos está escrito no evangelho de Lucas. Para a gente entender onde é que ele achou essa ovelha, nós temos que pegar a mesma parábola que está descrita lá no texto de Mateus. E olha o que diz lá, Mateus capítulo 18, versículo do 12 ao 13. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos
não irá pelos... Você sabe aonde que ele foi achar a ovelha? Foi lá no mundo, irmãos. Foi lá no vale, irmãos. Foi aonde? Não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou. E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Irmãos, e por que aquela ovelha fugiu para o monte? Aí a gente aprendeu, irmãos. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 15 e 16. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, ou seja, está no meio do arraial, está no meio daquela congregação. Olha o que o Senhor está dizendo. Então os que estiverem na Judéia fujam para onde, irmãos? Oh, irmãos, pelo amor de Deus, Deus não tem comunhão com trevas, Deus não tem sociedade com injustiça, Deus não tem parte com infidelidade, Deus não tem consenso, irmãos, com os ídolos, Deus não tem concórdia com Belial, Ele não tem. Está conseguindo entender isso, pelo amor de Deus? Aí eu digo mais para os irmãos, e por que eu e você temos que ir para os montes? Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos 7 e 8 diz assim, ó: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo. Pelas quem? Gazelas e servas. Quem que são esses? É a corça que brame pelas correntes de águas, ou seja, é aquela ovelha que tem fome e tem sede de justiça, que quer comer dos pastos verdejantes e quer beber das águas cristalinas que vem do trono de Deus. Aí ele diz assim, ó: que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Quem que é o amor dela? É o esposo, ela está falando. Aí diz assim, ó: esta é a voz do meu amado, ei-lo aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Você sabe onde o amado vai vir? Saltando sobre os montes, que são os lugares mais elevados, e os outeiros que tem um pouquinho menos de altitude, mas são montes menores, irmãos. É lá que o noivo vai buscar, é lá no monte que ele coloca a ovelha onde? No ombro. E quando coloca no ombro, ele leva para onde, irmãos? Para a tua casa. Por isso está escrito, Jeremias, capítulo de número 29, versículo 13 ao 14, olha o que diz: e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes com todo o quê? O coração. Os escribas e fariseus buscavam com todo o coração? Quem não precisa de arrependimento está buscando de todo o coração? É um coração quebrantado e contrito, irmãos? Não. Olha o que ele diz agora: e serei achado de vós, diz o Senhor. Para quem? Para quem busca Ele de todo o coração. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Você sabe aonde que está escrito esse texto? Para o povo que estava na Babilônia. Quantos aqui saiu da Babilônia? Quantos? E só sai de lá, irmãos, quem quer ir para os montes para buscar Ele de todo. E quando Ele leva, olha isso aqui de novo, irmãos, é tudo muito preciso, é uma engrenagem perfeita. Isaías capítulo 56, versículos 7 e 8. Eu não vou parar de falar isso aqui. Olha lá: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha agora, olha o versículo 8, olha isso aqui: assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram.
Você sabe quem que vem para a casa de oração, irmãos? Quem dispersa da Babilônia, quem dispersa do Egito, que vai para os montes buscar Deus de todo o quê? Aí ele vai atrás, lá nos montes, ele vem saltando sobre os montes, sobre os outeiros, pega aquela ovelha que não quer ter comunhão, que não quer ter sociedade, que não quer ter parte, que não quer ter consenso, que não quer ter concórdia com coisas erradas, bota ela onde? No teu ombro. Carrega ela para onde, irmãos? Está aqui, ó, para a tua casa. Em nome de Jesus, manda os outros. Manda, Senhor, os outros que dispersaram, os outros que entenderam que aquele arraial estava inteirinho contra mim. Traga. Essas são as almas que Deus acrescenta, que hão de se salvar para a honra e para a glória do nome dele. Amém. Deu para entender isso? Se um dia esse lugar aqui entrar a abominação da desolação, em primeiro lugar nos abre os olhos, porque a gente pode estar o quê? Cego. Mas se a gente for relutante e a gente vê que a gente não precisa se arrepender, irmãos, o conselho que eu dou para vocês é o quê? Vai embora e pro monte, porque o amado, o noivo, vai vir saltando sobre os montes ao teu encontro, porque é para lá que eu elevo os meus olhos, porque é de onde virá o meu e o seu socorro, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?